Olá, meus queridos alunos e minhas queridíssimas alunas, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma maratona da OAB, né? Esse é um ponto muito importante. Nós levamos em consideração aqui sempre, né, o MEPS, que leva em consideração aí as últimas questões que são objetos de questionamento e exame na ordem, e o direito civil, que é o tema que vocês têm comigo, é sempre um grande mundo, não é? E pode ser objeto de qualquer tipo de questionamento, levando em consideração aí a abrangência da temática e os seus desdobramentos. Mas queria dizer para vocês que sim, é possível a gente fazer aqui essa grande maratona e levar em consideração pelo menos os pontos que eu acredito que são os mais relevantes e que podem ser objetos de construção. E pergunta: a questão de hoje dessa maratona é vocês entenderem de certa forma aqui o elemento macro, para que eventualmente diminua a possibilidade ou a porcentagem de erros. Então, se nós temos 4 alternativas, a minha missão é que pelo menos, eventualmente, você consiga ter que a possibilidade ou a clareza de 2 pontos, no mínimo, retirar aí eventualmente uma alternativa ou até mesmo 2 para que aumente a sua probabilidade e porcentagem de acertos. Bem, César, quais são os temas mais pedidos segundo a questão relacionada ao nosso MEPS aqui? Vocês podem ver que são 4 elementos básicos no direito civil, que são questionamentos relacionados aqui às nossas avaliações, as questões relacionadas ao direito obrigacional, as questões relacionadas ao direito de família e de sucessões, as questões atinentes aos direitos reais e, por fim, porém não menos importante, os contratos. Então, nós temos aqui, sim, uma abrangência bastante interessante e eu vou tentar chamar muito mais a atenção das obrigações e do direito de família e das sucessões, claro, trazendo os principais temas aqui dentro, não é? E por fim, eventualmente, eu falo um pouquinho sobre a questão dos contratos e o motivo pelo qual nós deixamos ele por último pelo nosso encontro. Bem, questão relacionada às obrigações. Gente, esse é um ponto muito importante. Na verdade, as pessoas sabem que o direito das obrigações tem um coeficiente gigantesco de perguntas no exame da ordem, e assim, a resposta para que isso aconteça é simplesmente a própria construção da formatação do direito das obrigações, ou seja, no direito das obrigações, como regra geral, não existe mais ou menos, porque nós estamos diante de regras e não muitas das vezes de princípios, apesar de existirem princípios no direito das obrigações, mas eu gosto de dizer que é sim ou não, certo ou errado, tudo ou nada. O direito das obrigações é isso, não é? A obrigação é de dar, fazer ou não fazer. Estamos em inadimplemento ou não estamos em inadimplemento. Esses são os pontos interessantes aqui. Bem, a primeira questão que eu quero conversar com vocês, para que vocês se deem bem aqui nessa nossa temática do direito obrigacional, é vocês entenderem aí a construção por trás do direito das obrigações. Então, como é que funciona aí a construção por trás do direito das obrigações? Nós temos um primeiro momento que é a teoria geral das obrigações, e nesse momento nós podemos ter algumas questões interessantes para serem realizadas na sua prova. Por exemplo, a diferença entre obrigação de dar, fazer e não fazer. Esse é um ponto. Nas obrigações de dar e fazer, é esta situação que dá um pouquinho mais de trabalho e que você não pode esquecer. Então, qual que é a diferença entre dar e fazer? Dar é entregar pronto. Este anel já está pronto e eu vou entregar para você. Isso é uma obrigação de dar. Já, por sua vez, a obrigação de fazer, o anel não existe e depois que ele estiver pronto eu te entrego. Então, neste caso, gente, é muito importante vocês entenderem essa distinção. Pô, professor, mas que efeito prático tem isso? Saber qual que é o tipo de execução, que é o objeto que nós temos por aqui, que pode ser distribuída. Se for, por exemplo, uma obrigação de dar, que não aconteceu, é uma ação de execução contra devedor solvente, acreditem. E se for uma obrigação de fazer, nós temos o rito processual específico. Então é necessário saber, sim,
essa respectiva distinção. Outro ponto importante que nós temos aqui neste momento é a questão das obrigações solidárias. Pessoal, solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade da parte. Então, se tiver na lei ou se tiver no contrato, e essa é a pergunta do exame da ordem, eventualmente existe a solidariedade. Se não estiver em um lugar, não estiver no outro, não existe solidariedade, seguimos dessa respectiva forma de construção. Tá bom? Então, dentro da teoria geral das obrigações, são estes os pontos centrais que nós temos. Depois disso, minha gente, nós temos a transferência da obrigação. Esse é um ponto muito importante, transferência da obrigação. Em algumas situações a obrigação nasce comigo, mas eu não quero mais ela comigo. Então, quais seriam essas respectivas situações? Eu falo para vocês sem problema nenhum. A cessão do crédito, ou seja, eu estou transferindo crédito para alguém. O melhor exemplo, apesar de não ser do direito civil, é a cessão de crédito tributário, conhecida aí então como transferência onerosa, não é, desses créditos tributários. É muito comum no mercado a gente ter essa situação. E, por fim, assumir dívida de outrem, né? E aí nós temos aí a assunção de dívida. Então, quando você falar de cessão de crédito, eu estou transferindo crédito para alguém, e outras situações nós estamos assumindo dívida. Vejam que aqui, meus caros, o caráter pecuniário é sempre muito latente. Então, esta é a transferência das obrigações. Logo depois, nós temos uma terceira fase, penúltima fase do direito das obrigações. Esse é um ponto bastante interessante, nós vamos evoluindo quanto a isso. Eu quero falar com vocês sobre esse ponto importantíssimo, que é o pagamento, né? Costuma-se ser objeto de questão do exame da ordem o pagamento. E, na verdade, nem tanto o pagamento clássico, direto, aquele que respeita o que, César? O lugar, o tempo, a forma, as pessoas, ou seja, a obrigação nasce do mesmo jeito que ela morre. Nesse caso, meus caros, não tem, claro que existem questões importantes, por isso que eu estou citando para vocês, mas um ponto interessantíssimo aqui dentro é a questão relacionada ao que, César, vem comigo, ao pagamento indireto. E aí o pagamento indireto parece pagamento, mas não é. Compensação, consignação, remissão, dação em pagamento, subrogação, são formas bem claras que nós temos de pagamento indireto. Então, por exemplo, para vocês poderem entender, consignação, você depositar a coisa para que você evite mora. Olha que interessante essa situação. Para que você evite mora. 2. Remissão com 2 S, perdão da dívida. Ou seja, professor, quem perdoa a dívida é mais comum do que vocês possam imaginar. Como assim mais comum como você possa imaginar, César? Pera e pensa comigo. Perdão dos juros, o perdão da correção monetária, dentre outras situações, é uma situação bem clara nesse sentido. Então, esse é um ponto importantíssimo. Uma outra questão que eu queria conversar com vocês aqui, além desses 3 momentos, não é, que é a formação da obrigação, a transferência da obrigação e, por fim, aqui a questão do pagamento, acho que o último momento e o mais importante é a questão relacionada aqui ao que, César? A questão do inadimplemento. Na prática, esse é o tema mais importante que nós temos. Por quê? Nós somos procurados como advogados para resolver o inadimplemento das obrigações. Então, eu acho que o artigo mais importante para vocês entenderem o inadimplemento é o artigo 389 do Código Civil, que diz que quando do inadimplemento, nós temos aí vários efeitos jurídicos importantes. E quais seriam esses efeitos jurídicos importantes, professor César? Juros, cláusula penal, arras, não é? Correção monetária, os honorários de advogado que estão previstos, né, num outro momento importantíssimo, que nós temos lá no Estatuto da OAB, pergunta que pode ser objeto de questionamento, e sempre é objeto de questionamento lá na prova de ética, né? Então, esse é um ponto bastante interessante que eu queria conversar com vocês. Conhecer os efeitos do inadimplemento. E os efeitos do inadimplemento, como regra geral, estão claramente previstos, onde, professor César, de forma inegável,
não é? Aí, nesse artigo 389 do Código Civil. Artigo importantíssimo, então nós temos uma solução nesse sentido. Passado esse primeiro momento, analisar essas questões de direito obrigacional, que são importantíssimas, é aquele tapão do tema que eu falei com vocês, para poder ajudá-los nesse momento. Nós temos uma segunda questão que é batata, objeto de questionamento em provas, no exame da ordem, família e sucessões. Família e sucessões, um temaço, um tema importante, um tema inevitável. O que costuma cair? Sucessão, ou a ideia da cadência sucessória do artigo 1829 do Código Civil. Isso dentro do direito sucessório, claro que pode ser objeto de questionamento em outros temas, mas basicamente este é um tema bastante interessante. E do outro lado nós temos dentro do direito de família os questionamentos relacionados ao regime de bens, ou seja, casamento e união estável. Essas são as perguntas. Então vamos por partes e vamos tentar entender isso. No direito de família, professor, como funcionam as questões relacionadas às modalidades de regime de bens? Nós temos, na verdade, 5 modalidades previstas em lei. Sim, 5 modalidades previstas em lei e você precisa obrigatoriamente conhecer todas. Atenção! Todo regime de bem, como regra geral, tem alguma exceção. Então, vamos falar dessas modalidades e eu vou falar dos elementos que são tidos como elementos marcos. Regime da comunhão parcial de bens. Aquele regime comum é o regime em que as pessoas, quando não escolhem, estão ali dentro, não é? Ou seja, não fazem pacto antenupcial. E recentemente teve uma decisão interessante, se não me engano, de BH, que possibilitou ao pacto antenupcial, né, a possibilidade de inclusão de cláusula penal de R$180 nos casos de infidelidade. Isso não vai ser objeto de questionamento, mas para que você entenda que essa é uma aula super atual, não é? E quero dizer para vocês que nesse regime anteriormente, o que antes você tinha do regime de bens é particular e depois de casado passa a ser nosso. Então, nessa modalidade, César, como é que funciona? Se eu tinha uma casa antes do casamento ou da união estável, essa casa continua sendo minha. Se eu comprei uma outra casa após o casamento ou a união estável, essa casa passa a ser nossa. E aí vem uma questão bastante interessante, que existem várias exceções nesse sentido, e uma leitura dos dispositivos pode ajudar, mas esta é a regra básica. Da segunda modalidade de regime de bens, que é o regime da comunhão universal de bens, é um pouquinho diferente, porque se eu tinha um bem anterior e me casei por essa modalidade de regime de bens, aquele bem anterior passa a ser nosso. Então, não existe como regra geral a ideia de bens particulares nesse sentido. Então, essa é a segunda modalidade de regimes. Terceira modalidade de regime. Terceira modalidade de regime. Fiquem atentos a isso, mas fiquem muito atentos a isso. Porque nessa modalidade eu chamo do regime da nota fiscal. Existem várias formas, eu já expliquei isso de diversas formas distintas, mas hoje eu gosto de explicar da seguinte construção. Qual seria, César? Parece o regime da separação, porque as pessoas continuam tendo bens particulares, mas este é o regime da nota fiscal ou do empresário. Por que, César? É possível ter bens em comum? É. Só que esses bens em comum estarão integralizados num capital social. E aí, meus caros, nós vamos analisar quanto cada um contribuiu para que seja feito aquele montante. Então, só um exemplo simples. Eu fui comprar uma casa. O marido deu o sinal, por exemplo, de 5, vamos colocar de R$25.000. A diferença das parcelas foram adimplidos com patrimônio exclusivo da esposa. Se eventualmente eles se divorciarem lá na frente, 25% para um lado, 75% para o outro. Então, esta é a ideia e por isso que eu chamo essa terceira modalidade de regime da nota fiscal. Ah, professor, mas e os bens particulares que eles contrataram antes ou tiveram antes? Continuam sendo particulares. E os bens particulares que foram comprados na constância do casamento ou da união estável continuam sendo particulares. Por isso que, para mim, a preponderância hoje
é do regime muito mais da separação do que de qualquer outra coisa. Quarta modalidade, e vejam que eu falei que são 5 modalidades, mas a quarta modalidade se desdobra em 2. Então a gente não pode confundir isso, hein, gente? Se desdobram em 2. O que significa essa quarta modalidade se desdobrar em 2? É porque a quarta modalidade, de forma geral, é a separação. Então, o regime da separação de bens. O problema é que esta quarta modalidade se subdivide em 2. O regime da separação convencional, que vem da intenção das partes, e o regime da separação, o que, professor César? Legal. Lembrem-se que o regime da separação legal é aquela que decorre da lei, é uma sanção civil para que tenha finalidade, muitas das vezes, evitar a confusão de bens. São aqueles que não devem se casar e não aqueles que não podem se casar. Quem não pode se casar? O artigo 1521, o artigo 1520 vão dizer aqueles que não podem e não podem categoricamente se casar. E nesse caso, nós teríamos então uma hipótese de nulidade do casamento e não uma sanção civil. Então, este é um ponto de suma importância. A separação legal decorre de uma sanção da lei, em que a pessoa é atingida frontalmente com essa situação por conta de um problema. Ah, professor, qual que é o problema? Por exemplo, um problema bem claro, né? Você ter se casado antes, se divorciado e não ter feito partilha, porque você não sabe o que é bem de um ou o que é bem do ex-cônjuge. Então, você se casa pelo regime da separação legal. Tudo bem, gente? Então, esse ponto é muito importante. Esse ponto é de suma importância, tá bom? Precisa saber as diferenças. E claro que no regime da separação, como regra geral, os bens em tese não deveriam se comunicar. Então, eu disse que eu iria chamar muita atenção para vocês, primeiro, do direito obrigacional, segundo, do direito de família e terceiro, o direito das sucessões. César, o artigo que eu tenho que ler, reler, entender, como ele funciona. O artigo 1829 é a leitura fundamental. Não só o artigo 1829, mas todos os posteriores, dizendo o seguinte, né? A sucessão se defere da seguinte ordem. Este é o artigo, ou seja, esta é a questão que cai no exame da ordem. Como regra geral, o exame da ordem cobra o conhecimento deste artigo somado à modalidade de regime de bens. Então, César, como que o examinador faz a pergunta? Fulano de tal, casado pelo regime da comunhão universal de bens, falece deixando 2 filhos. Só conhecendo o artigo 1829, você vai dizer o seguinte, primeiro, qual é a situação? O cônjuge não é herdeiro, ele é meieiro. Ele é meieiro. Porque o artigo 1829 vai dizer que primeiro tira-se a ameação do regime de bens e depois defere-se a sucessão para os 2 filhos. Então, em tese, o que o examinador de ordem pede? Como é que vai ser feita a sucessão? Primeiro está errado. Não é somente a sucessão, não é como é que se dá a partilha como regra geral. Porque primeiro você precisa obrigatoriamente tirar a questão da ameação para depois entregar a sucessão. E nesse caso, 50% de meação, 25% e 25% no caso de 2 filhos prefeitos de sucessão. Lembre-se, a herança desce em concorrência com cônjuge ou companheiro, hoje em dia. Não tem descendentes, a herança sobe em concorrência com cônjuge ou com companheiro. Não tem descendente, não tem ascendente, os bens vão diretos para o cônjuge e companheiro, não tendo descendente, não tendo ascendente, não tendo cônjuge e companheiro, colaterais até o 4º grau. Sobrinho, neto, primo, tio, avô, são aí algumas das figuras que nós temos aí, importantíssimos, porque eles são parentes
colaterais até o quarto grau. Beleza? Já na última fase desse nosso encontro, dessa maratona maravilhosa, 10 minutinhos falando de obrigações, 10 minutinhos falando de família e sessões, eu vou utilizar de uma forma cronometrada, 5 minutos para falar de direitos reais e 5 minutos para poder falar de contratos, se for possível assim. Quando eu falo de questões dos direitos reais, uma coisa que pode salvá-los nessa prova é conversar com vocês sobre o artigo 1255. Pode ser que eu use até um pouquinho mais do que 5 minutos por conta dele. César, são direitos reais. Qual que é a grande diferença de um direito pessoal e de um direito real? Está previsto na lei. Conhecer essa distinção é entender a espinha dorsal. No Brasil, somente será proprietário, nos termos do artigo 1225, aquele que tiver registro para bens imóveis e questões relacionadas de bens móveis, tradição, ressalvadas as hipóteses. A gente também tem hipóteses de ter propriedade sem registro, mas isso não vai cair na sua prova. Então, César, pensa aqui comigo e esse é um ponto interessante. Qual que é o ponto interessante? Para ser direito real, tem que estar na lei. E aí que vem o que é importante, e que pode ser objeto de questionamento, é a questão relacionada a qual é o rol dos direitos reais. E aí nós temos um rol que ajuda bastante, que vai dizendo, por exemplo, direito de propriedade, aquele que é o mais completo de todos, o proprietário. É claro que existem várias modalidades especiais de propriedade, né, gente? Condomínio de lotes, multipropriedade, condomínio edilício, condomínio simples, são questões de propriedades especiais. Nós temos a superfície, lembra do Palmeiras. Esse é um ponto muito importante, lembra do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras é dono da construção, mas não da superfície. Quem extrapola, quem exerce o direito de superfície ali é a W Torre. Depois disso, nós tivemos aí, teve o show do Backstreet Boys, depois de 3 anos aí, recentemente, de quanto da gravação dessa aula, né? Depois disso, nós temos as servidões, vocês conhecem bem esse instituto, porque ele é bem conhecido nosso por conta do direito administrativo, né? Esse direito civil é muito parecido ou quase a mesma coisa, ressalvadas as questões de direito público. Nós temos o usufruto, isso o pessoal tem muita dificuldade. Simples, gente, pensou em usufruto, pensa no direito de família. Então, qual seria alguma solução diferente para o usufruto? Ah, eu quero me divorciar, não sei o que eu faço. Opa, resolvido o problema. Vamos deixar os bens para os nossos filhos, ou seja, já se transfere a propriedade para eles, nossos 2 filhos. E aí, nós temos a questão específica do usufruto vitalício em prol meu ou em prol seu, também funciona bem, é assim que funciona, tá bom? Depois, nós temos o direito real de uso, a probabilidade de cair no exame da ordem é quase zero, ou zero, né? Depois nós temos o direito real de habitação, muita atenção, porque esse tema pode ser objeto de questionamento por força do artigo 1831, que é uma questão do direito das sucessões, que é o direito real de habitação do cônjuge e do companheiro sobrevivente quando uma pessoa falece. Então, eu moro com a minha esposa, o imóvel é nosso, eu faleço. Então, será que minha cônjuge tem algum direito? Tem direito de ficar lá e utilizar esse bem. Direito real do promitente comprador, meus caros, esse direito real do promitente comprador cada vez mais forte por conta da lei do SERP, possibilitando a adjudicação extrajudicial. E aí nós temos os 3 direitos básicos, os 3 direitos reais básicos, o penhor, a hipoteca e a anticrese, que são direitos reais de garantia. O penhor é direito real sobre o bem imóvel, a hipoteca, direito real sobre o bem imóvel, e a anticrese igualmente sobre bem imóvel. Ok, gente? Então, esse é o ponto. Não se preocupem com a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso, que são temas muito mais de direito público do que de privado. E, por fim, o bom e velho direito real de laje, que tem uma pegadinha que é imbatível. O direito real de laje pode ser utilizado tanto para a laje do superfície, do edifício, ou seja, o topo, mas também nos demais blocos, não é melhor dizendo, nas demais unidades, inclusive até mesmo
aí com uma ideia de porão, o sótão também é possível a sua respectiva aplicação. Os direitos reais têm essa característica marcante e pode ser, sim, objeto de questionamento na sua prova. Bem, dando sequência lógica aqui, as perguntas que caem, por isso que eu deixei por último aqui essa temática em contratos, ou seja, nós já estamos nos 5 minutinhos finais do nosso encontro, nós temos aqui um problemaço. Por quê? Costuma-se ser objeto de questionamento contratos em especial. Raro se pergunta sobre princípios contratuais. Muito raro. Porque ele pergunta de um contrato de locação, ele pergunta sobre um contrato de empreitada, ele pergunta sobre um contrato de depósito, mas assim, princípios contratuais, como regra geral, não são questionados. Mas o que eu posso dizer para você é que nós tivemos, não é, algumas alterações na legislação, dentre elas, por exemplo, o artigo 421, que foi alterada pela Lei da Liberdade Econômica, que altera a questão específica do princípio da função social do contrato, incluindo o artigo 421A, né? Esse é um dispositivo muito interessante, e, sendo assim, alterando algumas regras especiais nesse sentido, né? Lembrem-se que esta alteração do artigo 421, não é? Diz que, dois pontos, nós temos a intervenção do Estado realizada de forma excepcional. Então, ele coloca lá nessa respectiva redação essas ideias. E mais do que isso, né? Nós temos aí as alterações de que as partes, né, podem colocar os vícios e os riscos do negócio e que, com certeza, a revisão judicial do contrato é sempre excepcional e limitada ao caso concreto. Então, muito interessante esse dispositivo. Eu quero dizer para vocês que esta é a grande alteração, mas que temos também outros temas, né? Formação dos contratos, que é um temaço também, a diferença entre compromisso de compra e venda e com direito real do promitente comprador. O compromisso de compra e venda não tem, vamos dizer assim, a eficácia real, enquanto o direito real tem, mas não deixa de ser um compromisso. Nós temos também as questões dos 3 institutos dificílimos, porque são 3 garantias, não é? Que é a evicção, os vícios redibitórios e, por fim, a revisão judicial dos contratos. E esses 3 temas sempre são objetos de questionamento quando nós estamos falando, então esqueçam a dificuldade. Revisão judicial dos contratos, há uma previsão clara no sentido de que 2 pontos. É possível rever um contrato judicialmente quando ele estiver desequilibrado, de maneira excepcional hoje em dia. 2. Evicção. Você tem o direito de ser indenizado caso alguém fique com o objeto que você comprou. Comprei um carro, mas não pertencia àquela pessoa. Você vai ter indenização de quem te vendeu. E vícios redibitórios, um problema que atinge o objeto. Eu trabalho bastante com isso, com questões relacionadas aos vícios construtivos anteriores à construção. Estas são algumas das considerações que nós temos por aqui. É sempre uma grande honra trabalhar com vocês e seguimos juntos, né? Juntos para que a gente consiga aí desenvolver a melhor problemática, a melhor forma, a melhor construção para atendê-los nesse sentido, tá bom? Então, meus caros, forte abraço, fiquem bem e até um próximo encontro.